ressonância com a energia do lado sombra ou o arcano diabo, que é o arcano de vocês. Então eu vejo aqui que no momento atual vocês podem estar lidando com... vocês podem estar agindo mais de acordo com a essência de vocês nos relacionamentos, mas eu vejo também um maior contato com o lado sombra de vocês. E vocês podem estar agindo muito baseados nos desejos profundos que vocês têm, pode ser até uns desejos reprimidos que vocês têm, porque o lado sombra remete muito a isso, a desejos que nós reprimimos, seja por medo, por culpa, pode até envolver algum tipo de tabu também. É algo até inconsciente nosso, o lado sombra, que acaba sendo projetado no mundo exterior, nas outras pessoas. E como, por exemplo, se alguns de vocês têm... geralmente o lado sombra é projetado nas outras pessoas em situações onde nos incomoda profundamente, como, por exemplo, se a pessoa... começa a ter inveja de uma outra pessoa, por exemplo, do sucesso profissional de uma pessoa específica. Isso, se ela se incomoda profundamente com o sucesso profissional da outra pessoa, pode ser o caso dessa pessoa que está extremamente incomodada, ter admiração inconsciente por essa pessoa, por desejar muito ser como ela e achar que ela própria não conseguiria alcançar esse nível de prosperidade, de eficiência profissional. Então é só um exemplo para vocês entenderem o que seria o lado sombra. E vocês podem estar agindo muito baseados nesses desejos reprimidos nos relacionamentos, mas também vejo muito uma energia de medo que vocês podem estar tendo atualmente, que pode estar influenciando seja a relação de vocês com uma pessoa específica, seja a vida afetiva de vocês de modo geral. Também vejo a possibilidade de vocês estarem bastante intensos na relação com seja uma pessoa específica ou com, para quem não tem ninguém, pode ser com as pessoas de modo geral. Pode tender a vocês sentirem muita paixão por alguém, mas também muita posse, muito apego, obsessão em certos casos. Vejo muito isso porque saiu 9 de espadas, então alguns de vocês podem chegar nessa energia de obsessão por alguém ou por uma situação que vocês têm muito medo, e isso estar afetando a vida amorosa de vocês com bastante forte aqui. O obstáculo tem o 10 de espadas. Para alguns de vocês, boa parcela de vocês, esse medo envolve medo de traição. E seja porque vocês já foram traídos no passado, no relacionamento passado, seja porque vocês lidam ou lidaram com pessoas que já foram traídas e vocês têm medo que isso aconteça também num relacionamento de vocês. Não necessariamente, eu vejo muito traição envolvendo terceira pessoa, mas também pode ser traição de confiança, seja mentiras, a pessoa esconder coisas de vocês. Boa parcela de vocês pode ter muito medo disso, e é justamente isso que vocês precisam superar. Para alguns de vocês pode ser o caso de esse 10 de espadas está indicando para quem já teve um relacionamento passado onde houve um término sofrido e que pode ter envolvido traição, muitas discussões, muitas brigas aqui, e causava muita perturbação a vocês, muita angústia. Alguns de vocês podem estar tendo dificuldade em superar esse término. E isso está gerando esse medo excessivo
de que isso se repita em outro relacionamento. E o obstáculo é justamente isso, vocês superarem essa situação, porque é isso que está obstruindo, sendo o bloqueio para que vocês se relacionem melhor com uma pessoa ou que vocês consigam se relacionar com alguém novo. Também é o caso aqui para outros de vocês, o 10 de espadas também pode estar mostrando padrão mental, porque saíram 2 cartas de espadas e as 2 falam de pensamentos excessivos. Então, alguns de vocês podem ter por causa dessa energia do medo, pode se preocupar muito em relação a isso. Pode ser em relação à traição ou de vocês. Alguns podem ter medo do relacionamento acabar, para quem está no relacionamento, seja porque atualmente a relação não está muito bem e pode estar envolvendo discussões ou até um certo desgaste aqui. E é o caso aqui de vocês terem que mudar esse padrão mental também, que pode ser que alguns, por conta do medo, está nutrindo um padrão mental muito negativo e que é necessário vocês colocarem um ponto final nisso. E para outros de vocês podem estar lidando com um relacionamento, uma relação que pode até ser um pouco tóxica aqui e que é necessário colocar um ponto final. Tem um 10 de espadas como obstáculo. Então, alguns de vocês, eu vejo uma parcela menor, que pode estar lidando com um relacionamento onde há uma certa codependência, seja material, emocional aqui. E mesmo que vocês percebam isso, que o relacionamento tem essa energia densa, alguns podem ter dificuldade em colocar um fim. E é justamente isso que vocês precisam fazer para que vocês consigam sair dessa energia até um pouco obscura aqui do lado sombra. Na base aqui tem um 7 de espadas. Veja aqui que vocês no passado podem ter, vejo várias situações. Alguns podem ter lidado com uma pessoa que agia de forma traiçoeira, como eu falei, a possibilidade da questão da traição. Alguns podem realmente ter tido um ex ou uma ex que agia assim, de forma traiçoeira, escondia coisas, não era tão honesto. Poderia ter a pessoa ser um pouco falsa, fingir certas coisas, se esquivar também para evitar confronto. E alguns de vocês podem ter medo que essa situação se repita. Para outros de vocês, foram vocês que agiram dessa forma no passado. Pode até ser com uma pessoa no momento atual aqui, por causa dessa energia do lado sombra de vocês. Alguns de vocês podem ter feito alguma coisa não muito honesta, ou ter ocultado alguma situação para a pessoa que vocês estão se relacionando e agora tem muito medo que o relacionamento chegue ao fim por conta disso. Ou eu vejo mais isso principalmente, e é dessa energia que as situações irão se desenvolver. E tem uma outra possibilidade aqui de ser o pensamento de vocês. Vocês vindo de um passado onde vocês estão nutrindo um pensamento de muita desconfiança, seja porque vocês já passaram por algo envolvendo traição aqui que eu já falei, e isso gerou certas crenças limitantes em vocês, que o 7 de espadas remete muito também à autossabotagem, auto-engano. Então, alguns de vocês podem estar vindo com essa energia de muita desconfiança. Inclusive, alguns de vocês podem stalkear a pessoa que vocês estão se relacionando por medo de serem enganados, por exemplo, ou por medo da pessoa realmente estar não sendo muito honesta.
Mas eu vejo aqui que quem agiu dessa forma, de forma um pouco traiçoeira, eu vejo que a pessoa pode até ter deixado certas pistas, porque tem 2 espadas aqui atrás. Quem não foi tão honesto assim pode ter deixado pistas aqui. Se for uma outra pessoa, vocês podem ter ficado desconfiados da pessoa e por isso anda nutrindo esses pensamentos de desconfiança. Mas eu vejo que agora é muito mais o medo de vocês de que algo de ruim aconteça, seja o término de um relacionamento ou de vocês repetirem uma traição aqui, que vocês já podem ter passado, do que a pessoa agindo dessa forma. No passado recente tem o 3 de paus. Veja aqui que boa parcela de vocês podem ter lidado com uma pessoa a longa distância, que mora distante de vocês, seja em outra cidade, outro estado ou até outro país. Com essa pessoa vocês tinham, no passado recente, havia muita atração aqui, mas vejo também uma das partes aqui pode ter ficado na expectativa, seja de um encontro, ou pode inclusive ter tido conversas a respeito de viagem, do encontro em si também, e que agora está gerando, para alguns de vocês pode estar gerando medo em relação a isso, principalmente. Para outros de vocês, para quem não está lidando com, quem não se relacionou com a pessoa a longa distância aqui, pode ter havido também distância, mesmo por conta do período que nós estamos passando da quarentena. O 3 de paus também me remete a isso, a distância física. Não necessariamente a pessoa está morando em outro estado, mas pode ser vocês se comunicando apenas por mensagem, pela internet. E isso, para quem está assistindo no momento que eu estou fazendo esse vídeo, que é em junho de 2020, para quem assistir depois desse período do isolamento social, daqui a 6 meses ou até daqui a 1 ano, é só ignorar essa parte. Mas para quem não estava lidando com uma pessoa que morava em outro estado ou outro país, também vejo essa certa distância aqui física, e também houve muita comunicação e também houve essa expectativa de se encontrar com a pessoa, que eu acredito aqui que provavelmente ainda não ocorreu esse encontro. Também houve uma das partes ou ambas as partes fizeram muitos planos, seja a respeito de viagem para quem está lidando com alguém à distância, ou realmente um encontro aqui, que agora provavelmente está gerando muito medo ou uma certa obstinação aqui de vocês, principalmente a respeito dessa situação. No centro de atenção tem o 9 de espadas. Como eu falei anteriormente, há uma tendência aqui a muitos de vocês ficarem pensando muito, obsessivamente até, a respeito de uma pessoa ou de uma situação aqui, que para alguns de vocês essa situação pode ser uma situação que traz angústia para vocês, e há muitos pensamentos a respeito disso. Vejo que alguns de vocês podem estar até problematizando uma situação, antecipando algo. Por exemplo, o 9 de espadas é muito energia de ansiedade e vem muito do medo. A ansiedade é um produto do medo. Então, para alguns de vocês, por exemplo, se está lidando com alguém à distância, pode ser a respeito do encontro com essa pessoa, se vocês nunca se encontraram com essa pessoa. E pode haver muita ansiedade em relação a isso, muito medo. Para outros de vocês pode ser a respeito da questão de traição aqui, muito medo a respeito disso. Para outros de vocês pode ser, de modo geral, vocês pensando muito em relação à pessoa,
específica, pode ter a ver também com o passado. Então, alguns de vocês podem pensar muito em relacionamentos passados, aí depois fica antecipando as coisas, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então, o que vocês precisam prestar atenção no momento, eu vejo mais essa energia vindo de vocês por causa do arcano do lado sombra. Então, vocês precisam prestar atenção nesse padrão mental que vocês podem estar alimentando, que é negativo e que pode influenciar negativamente a relação de vocês com alguém ou a vida afetiva de vocês de modo geral. Pode trazer muita ansiedade desnecessária, preocupações desnecessárias, e alguns de vocês podem até ter dificuldade de dormir por causa disso. E vocês precisam prestar atenção nisso, buscar se libertar desses pensamentos. Vejo muito pensamentos ansiosos, de medo, mas também pode ser dúvidas, desconfiança, tem muito aqui. E que vocês precisam buscar equilibrar o mental de vocês, que pode estar um pouco desequilibrado por causa dessa energia muito forte de medo. No futuro imediato aqui tem o 3 de copas. Então, para quem não se encontrou ainda com a pessoa que mora à distância aqui, tem a possibilidade de vocês se encontrarem. Tem o 3 de copas. Pode ser até, inclusive, através... o encontro pode ser entre amigos, entre outras pessoas aqui, porque o 3 de copas geralmente remete a 3 pessoas ou mais, uma celebração aqui. Então, há a possibilidade de vocês acabarem se encontrando aqui, terem um sentimento muito forte de alegria, de celebração, pode ter uma certa comemoração aqui, mas eu vejo também para outros de vocês que pode haver uma tendência aqui a vocês acabarem se envolvendo numa situação de triângulo, eu vejo muito forte com alguém do passado. Porque há a tendência de alguém do passado aqui retornar, alguém que vocês têm questões mal resolvidas, questões pendentes. Pode até ser uma pessoa que vocês tiveram um relacionamento kármico, e que essa pessoa pode retornar. Isso é interessante porque o planeta Mercúrio no céu do momento está retrógrado. Começou a retrogradação dele, se eu não me engano, no dia 17 de junho, e vai ficar até o dia 14 de julho. E geralmente quando Mercúrio fica retrógrado, é uma tendência a pessoas do passado retornarem à comunicação. Então, aqui saiu muito forte alguém do passado aqui. Se a pessoa não retornar à comunicação, pelo menos lembranças vocês irão ter de alguém do passado. É muito comum isso acontecer durante o período de Mercúrio retrógrado, e além do Mercúrio estar retrógrado no momento, Vênus também está. Então, isso fica duplamente mais forte, porque Vênus rege também as pessoas que nós... relacionamentos. Vênus rege relacionamentos. Então, como eu vejo aqui, no signo de Capricórnio saiu muito forte alguém do passado, que vocês se relacionaram no passado. Não precisa ser um relacionamento amoroso, pode até ser uma amizade também, mas que havia sentimentos por essa pessoa. E eu vejo aqui boas lembranças com essa pessoa. Não é se for um ex ou uma ex aqui, não é um embuste, é uma pessoa que vocês podem ter até saudade de conversar, de se encontrar com essa pessoa. Mas retornando aqui o 3 de copas, há tendência para alguns aqui de acabar se envolvendo numa situação de triângulo por causa do retorno de uma pessoa do passado aqui. Se não for do passado de vocês, pode ser a outra pessoa passando por isso. Então pode existir essa tendência aqui para alguns. Mas o 3 de copas
que pode até ser amigos em comum, mas não necessariamente. Mas o 3 de copas aqui, de forma geral, é uma energia bastante positiva, traz celebração, alegria, êxtase emocional. Então, pode ser o caso de vocês se encontrarem com alguém ou conhecerem alguém novo através de amigos em comum. Mas eu vejo muito forte também a energia do passado. Nos temores aqui tem o Sol. Pode ser o caso de haver temor, alguém ter medo aqui de alguma. Eu vejo muito forte isso. Alguém está com medo de que alguma desonestidade que foi feita no passado acabe vindo à tona. Se forem vocês aqui, vocês com medo de que realmente seja uma mentira ou uma situação que vocês fizeram nos bastidores, assim, sem ninguém saber, vocês podem ter medo de que isso venha à tona. É o que eu vejo mais forte aqui. Mas também eu vejo, a única coisa que eu vejo em relação a essa situação de alguma desonestidade vir à tona e a pessoa que fez isso ter que esclarecer a situação, deixar isso esclarecido. Então, se não forem vocês, é outra pessoa aqui. No ambiente tem o 6 de copas. Então, como eu falei anteriormente, há muito essa energia do passado. Pode ser o caso, sim, de uma pessoa do passado de vocês que vocês até sentem saudade, retornar o contato. E isso vai afetar as memórias. Vocês podem acabar relembrando de muita coisa boa que vocês viveram, que vocês conversaram. Tem muita essa energia de nostalgia. Para alguns de vocês pode ser realmente uma amizade aqui, não necessariamente um ex ou uma ex. E para quem está lidando com alguém, porque o 6 de copas também remete a outra pessoa. Então pode ser o caso dessa pessoa estar também nostálgica. Se vocês estão sem contato, pode ser o caso dessa pessoa sentir saudade de conversar com vocês, de se encontrar com vocês. Há muito essa energia de nostalgia para ambas as partes aqui, tanto para vocês quanto para a pessoa que vocês podem estar se relacionando, se tiver alguém no momento atual. No emocional de vocês tem o arcano do karma, o arcano maior do karma, que é o julgamento. Então é outra carta que remete ao passado retornando. Então pode ser o caso de vocês sentirem que pode haver realmente, alguns pode ser intuitivamente, vocês sentirem que alguém do passado de vocês vai retornar. Para outros de vocês pode ser o caso de, por causa dessa energia de nostalgia, pode ser o caso de alguns de vocês quererem uma segunda chance com uma pessoa do passado, por vocês estarem num momento de reavaliação. Isso é muito o Mercúrio retrógrado, um momento de reavaliação do passado. Vocês podem estar pensando muito no que fizeram no passado, pode ser em relação a um relacionamento específico do passado, vocês pensando, reavaliando os erros de vocês, os erros da outra pessoa, e tendo mais consciência. Interessante. Também tem aqui a energia do eclipse, que vai acontecer no dia 21, é o eclipse solar, até saiu o sol aqui. E isso também tá, o eclipse solar, eu não me lembro em que signo é que vai ser, eu acho que vai ser em Câncer, que é o signo oposto de vocês. Então, para quem tem Sol em Capricórnio, provavelmente vai afetar por oposição. Vocês podem pesquisar no Google em relação a esse eclipse, porque aí vocês vão esclarecer muito mais sobre as energias que estão influenciando no momento. Mas eu acredito que a energia do eclipse também vai afetar muito isso, vai impulsionar vocês a fazer essa reavaliação mais forte. E com essa reavaliação vocês podem estar atingindo mais consciência do que
aconteceu no passado. Também podem estar perdoando a si próprio sobre questões passadas, também perdoando as pessoas que vocês se relacionaram no passado e que pode ter ocorrido algum desentendimento, situações negativas. E vocês também podem estar atingindo a consciência de padrões que poderiam ser negativos, inclusive pode ser em relação ao lado sombra de vocês. Vocês podem estar alcançando a consciência, principalmente padrões de sentimentos densos, como ciúmes, obsessão, apego, e que vocês, através dessa reavaliação e desse despertar de consciência, que pode estar sendo impulsionado tanto pela retrogradação desses planetas que eu falei, Vênus, Mercúrio, mas também com o eclipse, vai fazer com que vocês se libertem desse padrão e também do passado aqui. Então, é bem positivo. Também é o caso aqui de alguns de vocês até sentirem que vocês podem sentir que há uma ligação kármica com uma pessoa específica que pode até envolver uma situação de triângulo. Como eu vejo aqui no Arcano do Karma, tem 3 pessoas, tem o 3 de copas aqui. Então, alguns de vocês, se vocês forem mais sensíveis, vocês podem ter um despertar de consciência em relação a isso. De ter uma ligação kármica, um karma a resolver aqui, que pode envolver uma pessoa do passado, mas também uma terceira pessoa. Então, pode ter, alguns podem se identificar com isso. E na conclusão tem a Rainha de Ouros, que é um arcano que tem ligação com o elemento terra, e portanto eu vejo mais a energia de vocês aqui. E é interessante porque saiu também na energia do momento a Rainha de Ouros, só que eu tirei no deck do Osho, tem até aqui o arcano do florescimento. Quem tiver curiosidade, quem não assistiu ainda, vou colocar nos cards. E a Rainha de Ouros na conclusão me mostra que vocês podem se sentir bastante... Eu vejo aqui que esse lado sombra, que vocês podem estar entrando em contato no momento, tem muito a ver com o aspecto material. Então, vocês podem estar lidando com desejos intensos e reprimidos aqui a respeito da sensualidade, também aos prazeres do corpo físico, os 5 sentidos. Então, não necessariamente, como é leitura de relacionamentos, pode ter a ver mais com os prazeres sensuais, mas também pode ter relação com algum tipo de compulsão aqui, algum comportamento que afeta diretamente a vida afetiva de vocês, seja materialismo, também pode ser o caso, e também sentimentos como posse, principalmente. E a Rainha de Ouros na conclusão aqui me mostra que vocês podem acabar no futuro acabarem tendo mais consciência do próprio valor, podem acabar se valorizando muito mais nos relacionamentos, principalmente as mulheres aqui, já que é uma rainha, e se for a questão aqui de triângulo, que alguns podem acabar se envolvendo, eu não vejo aqui, o tarô não mostrou em relação a dúvidas, não mostrou também se vai, essa situação vai ser levada adiante aqui, mas eu vejo que, mesmo que vocês acabem se envolvendo numa situação de triângulo, eu vejo que no final vocês irão se sentir bastante estáveis aqui. Pode ser o caso de vocês terem interesse realmente de concretizar um relacionamento de longo prazo, um relacionamento sério, estável, e também vejo vocês mais focados no aspecto material, seja o aspecto profissional, mas também em cuidar mais de si,
do corpo físico, também podem estar focando em relação, como eu falei, os prazeres dos 5 sentidos, prazeres sensuais. Tomar cuidado com os excessos, porque esse arcano do lado sombra também remete muito a excessos. Tanto excesso dos prazeres sensuais, quanto porque isso pode acabar gerando vício aqui, já que há essa tendência a essa energia de obsessão. Então alguns de vocês podem acabar extrapolando com essa energia, seja também excessos quanto ao dinheiro, de acabarem gastando mais do que devem, então tem que tomar cuidado com isso também. Mas a Rainha de Ouros, na conclusão, é bastante positivo, vocês irão se sentir bastante seguros, mas terão mais consciência do próprio valor, irão se valorizar muito mais, principalmente as mulheres aqui. E também pode haver a possibilidade de vocês lidarem com uma pessoa que é do mesmo elemento que vocês, pode até ser do mesmo signo. Touro, Virgem e Capricórnio aqui, principalmente quem está lidando com uma mulher. É isso, eu espero que eu tenha ajudado e até a próxima leitura.